por que o robô não é uma alma, né? No sentido que eu coloco de mente, aquilo que age, aquilo que percebe, né? Por mais que o robô simule pensar, perceber, e por mais que ele haja no sentido vulgar da palavra, e não no sentido filosófico, né? Porque a ação, no meu sistema, é pensamento, né? O robô, ele é algo perceptível aos sentidos, tá? O robô é algo apreensível empiricamente. Ele é visível, ele pode ser tocado, né? Ele tem uma consistência, ele tem uma cor, ele tem uma forma delimitada, ele pode ser medido, né? Então, ele é um objeto que está no mundo empírico, que recai sobre os sentidos. Aquilo que é perceptível, por definição, é percepção. A percepção em si mesma depende de um percipiente, ou seja, um sujeito que a perceba. Ela só existe em alguém. Então, a percepção depende de algo que seja capaz de experienciar em primeira pessoa, porque ela é uma afetação do sujeito. Tem Tá. que haver algo que afete o sujeito, para que ele capte isso que nós chamamos de percepção visual, percepção sonora, auditiva, etc. A gente experiencia, então, o corpo das outras pessoas, ações delas e tudo mais, né? Isso. A gente... Incluindo o corpo que nós chamamos de robô também. Uhum. Então, o robô, ele, a princípio, é apenas um corpo. E os corpos perceptíveis se resumem a percepções ou afetações mentais. Se você subtrair isso, os objetos deixam de existir enquanto objetos e se tornam apenas conceitos. Quem provou isso foi o George Berkeley, né? Então, o robô, ele não é um sujeito. Ah, mas o robô age. Não, o robô não age. O robô, ele é um conjunto de percepções sucessivas que nós chamamos de movimento. Assim como o ventilador aqui, né, que tem a sua hélice que está girando. Eu chamo essas percepções que eu tenho sequenciadas de movimento da hélice, tá? Agora, não é que exista um poder na hélice em si mesma para que ela se mova, porque a hélice é uma forma, uma cor, uma consistência, uma sensação. Ou seja, ela é um conjunto de percepções. Percepções são essencialmente passivas. Elas são efeitos, afetações em uma mente. Não é a minha mente que produz as percepções, mas a minha mente recebe as percepções de algo que as imprime em mim. Então, eu sou afetado com elas. As percepções não têm movimento próprio. Elas dependem de um agente que as produza em nossas mentes. E é por isso que o robô não tem movimento próprio no sentido filosófico, ainda que fisicamente ele tenha, né? A pessoa que programa o robô faz com que ele consiga ter um movimento sem precisar de um comando direto e constante de algum humano. Ele tem uma programação e o robô vai se movimentar. Então, nós dizemos, no sentido comum da palavra, que o robô tem ação, mas nós temos que nos lembrar que isso que nós chamamos de ação nada mais é que uma sequência de percepções em uma mente que experimenta em primeira pessoa esse conjunto de coisas que ela chama de movimento do robô. Então, o movimento do robô é algo subjetivo à pessoa que percebe isso. O movimento do robô não existe em si mesmo e não vem do próprio robô, que é um conjunto de percepções. E percepções não têm poder causal. Elas são meros efeitos, elas são passivas, elas dependem de algo que as, não só as produza, mas que as conserve na existência. Entendi. Até aqui, tá claro? Sim, sim. É meio que falar que o comportamento do robô, ele se resume à expressão de, tipo, conteúdo físico, sabe, de fenômeno e que é percebido pela gente, entendeu? Não, Isso, o robô não se percebe, tipo, isso. tá, O entendi. robô, o robô não se percebe, exatamente. Por mais que a gente diga que o robô percebe algo, mas essa percepção é no sentido analógico. A gente faz ali
uma comparação entre nós e esse conjunto de percepções chamado robô, porque a forma como o robô reage a determinados eventos empíricos é análogo ao o que ocorreria conosco. Quando nós vemos uma coisa, nós identificamos aquela coisa e nós podemos agir em relação a ela, nos movimentando de certo modo. E o robô, quando ele é colocado perto de alguma coisa, ele pode ter sido programado também para agir de determinado modo, aproximando-se ou afastando-se daquele objeto. Então, nós falamos que ele percebeu, mas no sentido apenas pragmático, porque o robô não tem um eu, ele não tem uma individualidade, por mais que ele simule ter. Tá, tá, eu Entendeu? peguei. Entendi agora. Então, Você acha, beleza. você acha que esse argumento muda em relação a animais, por exemplo? Boa pergunta, cara. Eu vejo que os animais, eles têm um eu, eles têm uma individualidade, eles não são apenas percepções, mas eles são seres que percebem. Mas nós não temos como ter certeza, tá? Eu digo que eu vejo isso porque eu sou induzido pela experiência a acreditar nisso. Se eu fosse duvidar desse fato, né, que nos é sugerido pelo modo como os animais reagem, tanto entre si como na interação conosco, nós teríamos que duvidar da própria existência das outras mentes humanas. Porque eu acredito que você tem o eu, porque você interage comigo em um diálogo pelo qual eu sou afetado com certas ideias, né, ainda que sejam meramente intelectivas e não ideias sensíveis, e essas ideias não compunham o meu acervo mental. Então existe uma fonte externa. Tem. Mas o robô também seria capaz de fazer isso. Existem programas em que nós podemos dialogar com eles e eles simulam ter consciência de um modo praticamente perfeito. Entendeu? Então, assim como o robô não tem o eu, talvez você e todas as outras pessoas com as quais eu interagi até hoje podem ser meras simulações que não têm autoconsciência. Isso é possível. Agora, seria uma coisa muito extravagante eu supor isso, porque eu não tenho uma evidência nessa direção. Pelo contrário, toda a minha cadeia de experiência até hoje me indica que as pessoas realmente têm autoconsciências, pelo modo como elas se comportam, entendeu? Pelo modo como elas interagem comigo, como eu vejo elas se comportando, isso tudo me empurra nessa direção. Ainda que o meu espírito filosófico seja capaz de colocar uma dúvida, se eu parar para abstrair, né, e raciocinar friamente sobre as coisas. Mas eu aposto com uma razoável segurança que as pessoas têm as suas autoconsciências. Quando eu vejo um determinado corpo parecido com o meu se movimentando, eu acredito que esse corpo corresponde a uma mente igual à minha, que também tem experiência em primeira pessoa. E por extensão, eu tenho que estender essa crença aos animais, pelos mesmos motivos. Tá, entendi. Entendeu? É uma questão sem, tipo, graças ao avanço da ciência dá para ter mais certeza, pelo menos, né? Que animais Uhum, têm consciência, ou têm consciência, ou são passíveis de ser perceptores, sabe? uhum. Como... Mas, tipo, quando você falou sobre isso, você não ia cair em solipsismo se você começasse a duvidar sobre, ou não? Não é bem Sim, solipsismo. sim, Tá, exatamente. Se eu começasse a duvidar, inclusive foi o exercício que o Descartes fez no início da sua filosofia, né? Que o solipsismo era uma hipótese inicialmente possível, e aí depois ele raciocina e chega à conclusão de que não, que o eu existe porque algo o mantém. E aí ele continua raciocinando até chegar na ideia de Deus e na ideia de mundo externo e também na ideia de matéria, né? sim, sim. Na minha filosofia, eu começo raciocinando sobre a existência da verdade. A verdade é uma ideia exata que expressa aquilo que existe e, portanto, eu encontro a objetividade, eu encontro a realidade, a racionalidade como uma coisa só, logo no princípio, sabe? Existe algo, e este algo é conhecido.
E essa é a verdade. Ainda que ela seja uma coisa vaga e genérica, mas já é algo que eu posso afirmar com segurança. Então, eu começo com esse conceito da verdade e eu noto que o conceito da verdade depende de algo que o contenha. O conceito depende de um sujeito. Pela própria definição, quando eu falo de ideia segura, quando eu falo de descrição correta da realidade, eu estou falando de um agente que reflete a realidade, né? Então, existe um sujeito aí. E aí eu encontro a existência do eu. É diferente do Descartes, que ele começava duvidando das coisas, aí ele encontra a existência do eu, né? Eu faço um caminho inverso. Eu começo pela existência da verdade, e aí eu encontro o eu como uma decorrência do conceito da verdade. A verdade Uhum. existe, logo existe a mente que pensa. Essa mente está pensando na verdade, então ela está pensando na existência dela mesma. Ou seja, é uma autoconsciência. É aqui que o eu se encontra. Né? E aí eu continuo depois raciocinando sobre a forma da realidade. A realidade, ela é ela mesma, ela não se confunde com o seu contrário, portanto eu encontro aí a lei da identidade e da não contradição. Quando eu encontro a existência do eu estou fazendo um exercício dedutivo, né? Se a verdade existe, existe o eu. A verdade existe, logo existe o eu. Então, eu encontro aí a lógica aristotélica completa. Ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Ou uma coisa é a verdade, ou é a não verdade. Não há um meio termo. Então, a realidade está conformada às leis da lógica aristotélica: identidade, não contradição e terceiro excluído. E desse formato, eu chego à ideia de que a realidade está padronizada. A realidade está de acordo com um modelo. Esse modelo é abstrato, ele não é visível, ele não é empírico. Toda a realidade depende das condições lógicas para subsistir. Tudo aquilo que é, e não é aquilo que não é. Então, este padrão genérico da realidade, esta forma abstrata de todas as coisas, ela não pode ser reduzida a nenhum fenômeno empírico, perceptível, particular, sensorial. É uma coisa que está além disso tudo, é uma coisa metafísica. Né? E essa coisa abstrata, este padrão da realidade, que é a lógica, em si mesmo, para existir, né, ele depende do quê? Depende de um sujeito que o conceba, que o mantenha, que o perceba. Porque se existe um padrão sozinho, separado de qualquer coisa, ele mesmo não pode ser nada. Para que um padrão exista, para que faça sentido falar de um padrão, deve haver coisas padronizadas e deve haver algo que faça uma abstração, que separe este padrão, que repare o padrão nas coisas que estão sendo padronizadas, que estão sendo modeladas de acordo com ele. E uma vez que toda a realidade está padronizada de acordo com as leis da lógica aristotélica, e nada pode existir, nem mesmo em teoria, fora deste padrão absoluto, segue-se que existe também um sujeito que percebe todas as coisas e que contém a realidade inteira. Essa mente que não foi criada, porque se ela fosse criada, a lógica aristotélica teria sido criada também, o que é absurdo, porque nada pode existir fora da lógica aristotélica. E, portanto, a lógica aristotélica integra o ser com S maiúsculo. Ela é a forma da realidade. Nunca pode ter havido uma realidade fora do padrão da lógica aristotélica. E aqui, então, eu encontro a existência de uma mente que nunca foi criada, que é perfeita, que contém todas as potencialidades dentro de si e que concretiza essas potencialidades na mente finita, afetando a mente finita com as percepções, para que ela perceba as diferentes ideias que estão eternamente na mente suprema. A mente suprema traz essas ideias para nós, pelos nossos sentidos e pela nossa imaginação, nos afetando como ideias e percepções. E essas percepções em diferentes combinações formam o mundo físico, que é como se fosse um véu atrás do qual está a mente suprema. E essa é a minha ontologia e a minha metafísica. É um bom resumo. Agora eu entendi mais um pouco. Tipo,
Eu vou fazer umas perguntas depois que são mais de natureza, tipo, sei lá. Você já viu alguma coisa de física quântica, Rafael? Cara, eu vejo isso todos os dias, mas é igual eu falo pro Artmin. Olha, eu não tenho afinidade com a área da física e cada pessoa que eu consulto diz uma coisa, sabe? Tem gente Sim. que, então, ó, por exemplo, tem gente que fala que a física quântica, ela pode ser explicada, como eu posso falar, em termos, não é bem assim em termos, como é que eu digo? Ah, ela pode ser reduzida àquilo que é computável, sabe? Ela pode ser reduzida em coisas assim, naturais. Outras pessoas falam que a física quântica mostra que a realidade depende de alguma forma da consciência. E eles citam inclusive o Bohr, que foi um dos primeiros físicos quânticos. Segundo consta, o Bohr dizia que o átomo não existe enquanto não é medido, né? E como o átomo é aquilo que configura a unidade de todas as coisas, ele é o ingrediente de toda a realidade, significa que a realidade inteira depende de alguma consciência. Aí tem outros que falam que não, que nós não podemos afirmar nada, nem para um lado nem para o outro, que a física quântica é uma coisa que vai ser compreendida somente daqui a séculos, que a humanidade ainda não tem o desenvolvimento necessário para entender o que realmente são os fenômenos quânticos, sabe? Alguns falam que a física quântica contradiz a lógica aristotélica, porque eles dizem que na física quântica existem coisas que surgem sem nenhuma causa, Sim. surgem aleatoriamente, não tem nenhuma previsão. Então, a gente tem variados pontos de vista. O Artman mesmo, ele estudou física quântica na faculdade dele, ele diz que a física quântica abona o imaterialismo, que Berkeley adiantou os conceitos da física quântica, enquanto aí eu apresentei para ele um vídeo, né, de um professor que estava ensinando física quântica e ele falou que esse professor estava com uma visão muito limitada, que não era bem daquele jeito, que o professor estava restringindo a física quântica a uma determinada interpretação, sabe? Então, assim, cara, como eu falei, eu não tenho afinidade, eu não tenho disposição para separar um dia da minha vida que seja para ficar lendo livros sobre isso, sabe? Eu já gasto muito da minha energia mental quando eu paro para ver os vídeos do YouTube explicando os experimentos de física quântica e eu não chego em uma conclusão. Eu não sei de fato se a física quântica abona ou não alguma coisa do imaterialismo. Eu suspeito que sim, Ô, sabe? Rafael, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo. Eu queria retomar ao nosso debate que a gente estava antes, mas pode Tá concluir bom. aí. Eu já concluí. Se o Odaving entendeu, eu já vou passar para outro tópico. Sim, tô satisfeito.